na difusão do Espiritismo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus, João, capítulo 14, versículo 16. Na difusão do Espiritismo. Na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana. Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão 789 de O Livro dos Espíritos, a qual os seus instrutores espirituais solícitos responderam: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combati-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Certifiquemo-nos, pois, de que, na difusão dos princípios espíritas, estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem a vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Livro Segue-me, editora O Clarim. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos buscar a instrução espiritual, que nós somos espíritos imortais, que não há morte, que a vida prossegue, que já vivemos outras vidas, e muitas vidas, em outras encarnações aqui no planeta Terra, e voltaremos a nascer de novo. Porque uma encarnaçãozinha de 80 ou que seja de 100 anos, aprende-se muito pouco, evolui-se muito pouco no sentido moral, espiritual, intelectual. Nós precisamos abraçar tudo que o planeta oferece de instrução moral, intelectual e espiritual. E não será em uma encarnação que atingiremos o objetivo maior. Nós vamos pouco a pouco assimilando
as instruções dos Espíritos, trabalhadores de Jesus, que organizam a vida aqui no planeta Terra sob as orientações do Cristo de Deus, que é Jesus, que é o governador do planeta Terra. Ora, esses conhecimentos trazidos pelos espíritos, pouco a pouco vão se espalhando. Entram nas residências, nos lares, nas escolas, nas universidades e, principalmente, no coração da humanidade, no entendimento de todos nós. Evidentemente que isso demanda tempo, paciência, muito trabalho, muito esforço. Observemos que a doutrina espírita é muito novinha. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, foi publicado em 18 de abril de 1857, em Paris, na França. Portanto, vai completar agora em 2026 169 anos. É muito novinha. E é preciso que divulguemos. Por isso a importância da difusão, da divulgação do Espiritismo. Mas na difusão do Espiritismo, nós temos que privilegiar os ensinamentos de Jesus. Nós temos que chamar a atenção, principalmente para nós mesmos, com relação à mensagem espírita que o Espiritismo vem trazer para nós, na verdade, o cristianismo primitivo, o cristianismo redivivo, lá nos seus primeiros momentos, nos primeiros 270 anos, onde houve uma perseguição ferrenha a seus adeptos. Eram presos e assassinados, queimados vivos em postes, para iluminar a orgia dos romanos vaidosos e materialistas. Mas vejamos, onde está o imperador? Onde está a cultura imposta pelos romanos para os povos dominados? Toda aquela situação ficou sepultada na cinza do tempo. Mas a mensagem cristã prosseguiu, o Cristo prossegue, o Espiritismo vem reviver a mensagem cristã na sua pureza primitiva. Kardec formulou na questão número 789, deu o Livro dos Espíritos, e são mais de 1000 questões, mais de 1000 perguntas feitas ao mundo espiritual nesse primeiro livro. E o livro é dos Espíritos, não é de Allan Kardec. Isso é extraordinário, porque foram os Espíritos que responderam. Então, na questão 789, deu o Livro dos Espíritos, a qual seus instrutores espirituais, solícitos, responderam: certamente que o Espiritismo se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Ora, nós precisamos difundir, nós precisamos divulgar, propagar a mensagem espírita exatamente para colaborarmos com a implantação do Espiritismo no coração da humanidade, no entendimento da humanidade. Nós carecemos dessas instruções. Precisamos nos livrar do materialismo. Exatamente por conta do materialismo que prevalece o egoísmo, a guerra, a violência, as corrupções, os vícios, porque o cidadão imagina o quê? Que tem que aproveitar a vida, porque a vida é breve, passa rápido e acaba tudo com a morte do corpo. Mas nós sabemos que não é verdade, que nós somos espíritos imortais,
que a vida prossegue. Ora, mas temos que difundir essas verdades para toda a humanidade. E agora, com a internet, ficou muito mais fácil. Como atingir a divulgação numa rádio ou numa TV? Custava uma fortuna cada minuto. Agora, com o YouTube, essa TV interativa, que é o YouTube, nós podemos publicar, postar, difundir, divulgar de graça. E o YouTube vai divulgar, inclusive, para outros países. Nós temos pessoas que participam na França, e lá na França a pessoa vai observar o áudio no seu idioma. Porque a inteligência artificial fará a tradução imediatamente, no momento que a pessoa estará assistindo o vídeo. Então, isso é algo extraordinário. Nós temos que trabalhar pela difusão do Espiritismo. Agora, como conseguir essa difusão de maneira equilibrada, harmonizada? Não pode haver interesses pessoais, não pode haver interesses financeiros. Nós temos que dar de graça o que de graça estamos recebendo. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, prossegue Emmanuel, mas contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Vejamos que Kardec já falava isso no século XIX. E agora nós percebemos que essa realidade está se aproximando cada vez mais dos tempos atuais. Certifiquemo-nos, prossegue Emmanuel, pois de que na difusão dos princípios espíritas estamos todos em luta do bem para a extinção do mal, e de que ninguém alcançará a suspirada vitória sem vontade de aprender e a disposição de trabalhar. Então é preciso trabalhar muito, é preciso essa vontade de divulgar e de aprender, de compreender, mas não basta só saber, é preciso fazer. Nós temos que colocar em prática o que o Espiritismo nos oferece. E os espíritos nada cobram. Portanto, toda a nossa atividade tem que ser gratuita. Não pode haver interesses materiais, em ganhar dinheiro, em levarmos vantagens financeiras. Não, temos que trabalhar voluntariamente, temos que trabalhar em benefício da divulgação do Espiritismo sem interesse pessoal. O interesse tem que ser geral, o interesse tem que ser a divulgação para toda a humanidade, para o benefício geral. É preciso que haja esse interesse espiritual, esse interesse geral. Nós precisamos divulgar o Espiritismo, divulgar o Evangelho, buscando os recursos espirituais, a inspiração espiritual. Precisamos buscar os interesses espirituais para o benefício geral. Não podemos ficarmos presos aos interesses pessoais, do imediatismo, do consumismo. Não, é preciso que haja interesse de consolação, de orientação, de ajuda ao próximo, porque a maior necessidade nossa atualmente é, sem dúvida, alcançarmos a instrução espiritual. E a instrução espiritual
Na verdade, é todo esse conjunto revelado pelos espíritos, que nós somos espíritos, que não há morte, que a vida prossegue. Ora, e a maior comprovação de tudo isto é justamente por meio da mediunidade, porque toda a literatura espírita não é obra dos homens, nem de Kardec, nem de Chico Xavier. A obra é dos espíritos. Aliás, o primeiro livro, Kardec colocou o nome O Livro dos Espíritos. E o próprio Chico Xavier dizia para todos nós: esses livros não são meus, são dos espíritos. E ele não ficou com um centavinho de direitos autorais. Não havia interesse material, não havia interesse em ganhar dinheiro com a psicografia, com a mediunidade. Muito pelo contrário, ele doou-se completamente em benefício do próximo. Ele vai levar o trabalho, às vezes até 2, 3 horas da manhã, e atendendo, consolando e psicografando mensagens de instrução e de consolação para quem pudesse procurá-lo. E todas as edições dos livros, e são mais de 400 livros, tudo doado para instituições de caridade. Então, é algo extraordinário. Nós temos que buscar conviver com a psicografia do Chico Xavier como um exemplo de mediunidade com Jesus, por amor ao próximo, por amor à humanidade, por desejo de servir, de socorrer, de amparar. Então, é algo extraordinário que nós temos que divulgar, que nós temos que falar. Não podemos deixar cair no esquecimento. Temos que falar do Chico Xavier, temos que falar da mediunidade com Jesus. Esse Consolador prometido por Jesus, como está anotado em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Como falávamos, está em João, capítulo 14, versículo 16. Ora, nós sabemos que esse Consolador é o Espiritismo, porque o Consolador prometido viria no tempo atual que estamos vivendo e traria para toda a humanidade o esclarecimento e a lembrança de tudo que ele falou, de tudo que ele ensinou como divino mestre. E o mundo não o conhece porque não o vê, mas vós o conheceis porque habita em vós. Prossegue Jesus dizendo: e aquele Espírito de verdade que o Pai enviará em meu nome, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E é exatamente o que estamos fazendo aqui. Passados são 2000 anos, mas as palavras de vida eterna prosseguem. As palavras de vida eterna continuam. Na condição daquele Consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Mas nós precisamos divulgar, nós precisamos falar, nós precisamos exemplificar com humildade, com paciência, com tolerância, com caridade. Aliás, a bandeira do Espiritismo é a caridade. Por isso ele atualmente é respeitado até por outras denominações religiosas, porque o pessoal sabe que o principal objetivo do Espiritismo é a caridade, é a revelação do mundo espiritual, pela literatura espírita, trazido pelos próprios espíritos. Entretanto, à frente das múltiplas interpretações que lhe imprimem nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? Nesse sentido, recordemos os primórdios da codificação kardeciana.
Preocupado com o mesmo assunto, Allan Kardec formulou a questão 789 do Livro dos Espíritos. Então é preciso que estudemos, é necessário que divulguemos, mas é importante que exemplifiquemos com humildade, com paciência, com tolerância, com compreensão, sem radicalismo, com toda humildade possível, o Espiritismo haverá de implantar-se nas consciências humanas.